o primeiro jogo de qualquer dev indie deve fracassar. E isso não é necessariamente uma coisa ruim. Hoje a gente vai explicar tudo isso para você, então se liga nesse vídeo. Fala galera, eu sou o Gamarra. Eu sou Unity. E como vocês já sabem, a gente criou aqui o nosso estúdio indie, estamos desenvolvendo os próprios jogos. Nosso primeiro jogo, Prison Alone, ele já está quase terminando. Tem link aqui da página dele na Steam para vocês já darem uma olhada. Coloca na sua wishlist, por favor, assim vocês vão ser informados quando ele sair oficialmente. É um jogo de terror sem jumpscare e ele tá bem bacana. Pois é, e mesmo o nosso jogo provavelmente vai fracassar, de um lado pelo menos, e tudo bem. O que a galera não percebe é que tem vários outros lados que são impossíveis de fracassar e vão te ajudar muito, só que acabam passando despercebidos. Quando a gente diz que o jogo vai ser um fracasso, a gente se refere majoritariamente à parte financeira. E aqui entra aquela questão de expectativa versus realidade. A maioria das pessoas coloca uma expectativa muito grande no seu primeiro jogo. E aí tem altas chances dele acabar se frustrando com o resultado final. Um dos problemas que a gente já identificou com os indies de uma forma global é que falta um planejamento a longo prazo. Para vocês terem uma ideia, pelas nossas pesquisas a gente viu que mais ou menos 70% dos estúdios que existem cadastrados na Steam lançam apenas um único jogo e depois já abandonam esse mercado. E aí, várias estatísticas que a gente poderia ficar aqui discutindo, mas a primeira já é: o seu primeiro jogo tem pouquíssimas chances de ser um sucesso do ponto de vista financeiro. Um dos problemas disso é a galera só se inspirar e conhecer os casos de extremo sucesso, tipo Cuphead, Stardew Valley, Dark, tem mais alguns. Todos excelentes jogos que foram primeiros projetos e já foram um sucesso mundial, mas também existem outros 50 mil projetos que não venderam nem 50 cópias na Steam e ninguém nunca ficou sabendo. E infelizmente é muito mais provável que você esteja entre os 50 mil projetos que deram errado do que entre uma dúzia que deram muito certo. Mas calma que a gente não está falando isso de todo ruim. Presta atenção que a gente está falando no primeiro projeto apenas. É porque da mesma forma que a maioria dos estúdios já fecham depois do primeiro jogo, as estatísticas já apontam que os estúdios que já lançaram vários projetos tendem a ter uma saúde financeira já bem mais equilibrada. E eu não tô falando aqui que todos vão ficar ricos, mas já dá para ter um salário e não ficar vendendo só 50 cópias por jogo. O maior problema nisso é que um planejamento a longo prazo é importante você pensar no conjunto da obra, muito mais no seu estúdio do que em um único jogo. E isso é justamente o contrário do que a maioria acaba fazendo. O mais comum é a pessoa ter uma ideia de um jogo dos sonhos, projeto da vida dela, que ela tem toda a fé que vai dar certo e vai ser um sucesso. E ela vai trabalhando nele durante anos e anos, e aí 90% dos casos o projeto não vai nem terminar o jogo. Outros 9,99% até vai terminar, mas não vai fazer dinheiro o suficiente para se pagar todos esses anos de produção. E só aqueles 0,01% que vai ter sido um sucesso, só que todo mundo pensa que vai ser esse 0,01%. E o que a gente está falando aqui não é para te desmotivar, é para você entender como que esse mundo funciona e não precisar ficar dentro de uma chance minúscula, sabe? É usar estatísticas ao seu favor. Então estamos falando assim de você deixar de ter um sonho e ter um plano. E já começa no primeiro jogo, se você sabe que muito provavelmente ele não vai vender absurdos de dinheiro. Tenta fazer um projeto menor sem muita pretensão. E eu não tô falando para você fazer qualquer porcaria, isso seria perder tempo. Mas faça algo curto e bem feito. Isso é importante porque você ganha alguns conhecimentos que, como eu falei lá no começo do vídeo, podem passar despercebidos. Muito provavelmente porque você já está focando toda a sua atenção no jogo em si. Por exemplo, no seu primeiro jogo, ele indo bem ou mal, você terminou e você lançou ele. E você vai ter aprendido pelo menos como lançar um jogo na Steam. Isso é muito mais complexo do que parece. Não é só jogar a build do seu jogo lá e boa. Você tem que criar a página, tem que configurar tudo. Tem coisas ali que você vai acertando, outras coisas você vai fazer errado, mas você vai ter aprendido bastante coisa. Então, só de adicionar as conquistas, subversão, atualização, configurar a página, tudo isso é um conhecimento super importante e muito melhor você aprender isso logo em um projeto curto de alguns meses do que um projeto de 10 anos. Aí, ao longo desses 10 anos que você vai poder usar esse conhecimento que você foi adquirindo em outros projetos, você consegue fazer 10 projetos diferentes. E aí as coisas têm muito mais chance de dar certo. Não precisa pensar que você só tem uma chance de fazer um jogo e ir direto pro tudo ou nada. Ao longo de vários projetos você vai ter aprendido muito melhor toda essa questão da Steam, de fazer um marketing do seu jogo, de escolher quando lançar, quanto cobrar, se faço desconto no lançamento, se eu faço uma versão demo, se eu crio um Early Access, porque para essas perguntas é difícil existir uma única resposta. Sempre vai depender do projeto
de como as coisas estão indo, mas você vai saber melhor identificar tudo isso e tomar as decisões corretas. É até clichê falar isso, mas é verdade. A gente precisa lembrar que desenvolver jogos e ter um estúdio não é uma corrida de 100 metros, é uma maratona. É normal você errar no seu primeiro projeto. O nosso já teve coisas que a gente identificou que a gente vai melhorar para os próximos. A gente vai até gravar um vídeo falando sobre todos esses detalhes, né? E criar jogos é uma coisa muito complexa, ainda mais envolvendo todas essas questões fora o jogo em si. Então não precisa querer acertar tudo de primeira, é normal você ir adquirindo essas novas habilidades com o tempo. Entender todo esse processo vai te dar mais chances de eventualmente ter um sucesso, ou algo que pelo menos vai garantir que você viva disso. Mas é importante você entender para que você possa tomar decisões mais pensadas e usar todo esse conhecimento a seu favor. Um bom exemplo disso é sobre os nossos jogos mesmo. A gente acredita que dos jogos que a gente planejou, o Deck Building, que por enquanto está com o codinome Heroes, é o projeto que tem mais chances de dar um retorno bom pra gente. Então ele vai justamente ser o terceiro jogo, porque assim a gente vai ter feito 2 jogos e vamos lançar eles antes, e a gente vai ter errado algumas coisas neles, mas a gente vai aprender e não vai cometer os mesmos erros depois. Claro que com isso também existem outros riscos, como por exemplo a gente ficar sem tempo para produzir justamente o jogo que a gente tem mais esperança. E aí entra uma parte extremamente importante, que é planejar e ser fiel aos prazos que a gente dá para os nossos projetos. Porque como a gente já comentou em outros vídeos, é muito fácil você ter ideias durante o desenvolvimento do projeto e ele ir ganhando escopo e ficando algo maior, precisando de mais prazo. O próprio Prison Alone tiveram várias ideias que ficaram interessantes, mas se você ficar adicionando 1-2 meses de produção nesse, significa que a gente está tirando esses meses ou no mínimo atrasando o Heroes. E aí já é outra coisa se vale ou não implementar essas novas ideias. Com certeza, mas uma coisa boa que eu vejo nesse ciclo todo é que, como a gente comentou, é que tira um pouco da pressão de criar o primeiro jogo. Você entender que o seu primeiro jogo não precisa ser um projeto que vai mudar a sua vida te dá mais tranquilidade para você trabalhar nele também. E essa liberdade é importante para você testar ideias, implementar. Se deu certo, legal. Se não deu certo, tudo bem. Mas você aprendeu alguma coisa durante esse processo. E isso que é importante, porque você vai levar esse conhecimento para o próximo e assim você vai crescendo. Você sempre vai começar um novo projeto muito melhor do que você começou o anterior. Você vai aprendendo coisas novas que vão se acumulando. Mesmo sem você perceber, essas novas habilidades vão crescendo e ficando cada vez mais relevantes. Faz sentido isso para vocês? De o porquê que o seu primeiro jogo deve falhar e tá tudo bem? O importante é você não desistir depois dele. Nem todo mundo acerta tudo de primeira. E não precisa colocar essa pressão em si mesmo de querer acertar tudo de primeira. É claro que aqui a gente traz toda a nossa jornada como devs de carreira e agora como devs indies, para acelerar tudo isso para vocês. Então, se você ainda não se inscreveu no canal, já se inscreve para não perder essa e as próximas dicas também. Isso, eu já aviso que tem coisas que a gente pode falar aqui 1000 vezes, mas vocês só vão aprender na prática, então tira o projeto do papel, vai colocando a mão na massa e lembra, não é pensar só no jogo em si, você tem que pensar em todo o processo. É isso aí, não se esqueçam também de dar uma olhada no nosso jogo Prison Alone, que a gente até aceita que ele não possa vender tudo como a gente gostaria, mas a gente vai ser ele com muito carinho, muito esforço e eu acho que vocês vão se divertir jogando, certo, Unity? É isso aí. E não se esqueça de colocar ele na sua wishlist. Boa, eu vejo vocês então no próximo vídeo. Falou!